Hey Crafter, tudo bem? Para você que está entrando a primeira vez aqui e não me conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é meu canal no YouTube. E gente, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque a primeira vez eu comecei a derreter e provavelmente eu vou derreter de novo. Então, mas enfim, antes de falar, né, roda a vinheta. E bem, depois de se você não assistiu a última videoaula aqui no canal, foi o manual de pontos, dá uma conferida. E com esse ponto eu vou utilizar hoje para poder ensinar para você o que é como a gente vai fazer a nossa regata de hoje, tá? É uma regata cropped, para você entender um pouco melhor, a gente vai precisar basicamente de duas medidas, seria busto e a altura desejada. Segura essas informações. Quando a gente tira a nossa medida do busto, é para que essa região aqui fique direitinho nessa região nossa, né, do busto. Temos uma questão, a peça é toda reta. Por que ela é uma regata cropped? Se você alongar e o quadril da pessoa que você estiver fazendo for maior que a medida do busto, vai ficar apertado na parte de baixo. Temos um problema. Então, assim, é uma peça muito fácil, rápida. Eu utilizei o fio Anne com o novelo apenas e também quero falar sobre isso. Henrique, então quer dizer que se eu comprar um novelo de Anne eu vou conseguir fazer a mesma coisa que você? Não, não vai conseguir. Por quê? Isso tem variações, porque quando a gente dá a quantidade de matéria-prima que a gente utiliza aqui no tutorial, não só acarreta uma questão de uma visibilidade com a empresa que a gente acaba falando, e influencia você que me assiste a comprar o mesmo material, às vezes pelo interesse da cor ou pela forma como o fio se comportou no produto final. Pão difícil. Eu, hein? Você precisa entender que dependendo da tensão de ponta, à medida que você fizer, não vai dar, ou pode sobrar. Então, o que eu quero dizer para você é que quando a gente dá uma quantidade de matéria-prima para ser utilizada, é um parâmetro. Tanto que o parâmetro você acaba criando quando você fala assim, um novelo não vai dar para fazer essa peça, porque eu já fiz peças parecidas e gastaram mais novelos. Você não já parou para pensar nisso? Pois bem. E é o que acontece, com a medida do busto dividido por 4, você tem a altura total da cava, tá? Então, assim, você tem um busto de 80 centímetros, você tem 20 centímetros de altura de cava. Captou? Vamos de novo. Tira a medida tirou a circunferência do seu busto, tá? Divide ele por 4. É a altura da alça. Que no caso, se você entende que é a frente e costa, portanto, é o dobro. Então a gente pode dizer que metade do tamanho do busto seria o tamanho dessas correntes todas, que você no decorrer do vídeo da produção vai entender melhor, tá bom? Uma peça super fácil, tranquilíssima de fazer, rápida, e assim, para você que quer vender e aproveitar esse verão, é uma ótima opção, tá? Quero aproveitar aqui e dizer uma novidade para vocês, que eu estou super feliz, que é o quê? Vou trazer conteúdos exclusivos aqui no YouTube. Só você dar uma olhadinha aqui embaixo no Seja Membro, adquirir seu plano. É uma forma de você ajudar para que eu continue trazendo mais conteúdos. E lá, logicamente, você vai ter conteúdos diferenciados, exclusivos e recebê-los antes do que todo mundo, tá bom? Espero que você goste. A peça está super fácil de fazer, muito simples de fazer. E de verdade, se você não me segue no Instagram, já me segue, @HenriqueCrochê, tá? Vai lá no meu Instagram, me segue, dá aquele oi. Também tem um canal lá de transmissão que a gente troca uma ideia, acaba perguntando algumas coisas. E se você está assistindo esse vídeo agora, as pessoas lá no canal de transmissão já sabiam antes de você de que essa peça ia sair no canal, tá bom? Então, espero que goste. Se você gostou, comenta aqui embaixo, bastante like e compartilhamento. Assim chega para mais pessoas, porque se você não tem como ser membro aqui do canal para apoiar o meu trabalho, você apoia o meu trabalho engajando ele, tá bom? Um forte abraço e uma ótima videoaula. Sabendo que a gente vai iniciar a nossa peça pela medida do busto, então não esqueça de tirar aquela medida justa. Lembrando que justo é diferente de apertado. Nós vamos fazer a nossa peça a partir, né, dessa medida até o comprimento desejado com um acabamento bem simples na produção do nosso trabalho, ok? O que vai ser o diferencial vai ser todo esse trabalho de acabamento na parte superior da nossa regata, ok? Então, assim, você vai entender melhor alguns detalhes e eu vou também trazer alguns pulos do gato em relação ao fechamento para que você tenha essa cicatriz, como algumas pessoas chamam, que fique melhor acabada, né? E que a gente consiga meio que centralizá-la para que fique escondida, né? Entre muitas aspas, ela fica bem na lateral da nossa regata, o que facilita bastante na produção do nosso trabalho. Então você já inicia aí com uma grande corrente,
se você já fez sua amostra ou não. Vamos iniciar com 6 pontos altos. Então você faz aí 3 correntes para subir, né? Pula as 3 correntes e vai acrescentar aí mais 5 pontos altos, totalizando 6. Por quê? Você vai entender que dessa forma, se você não, já como havia mencionado, se você não assistiu o manual de pontos, você vai entender que são 9. Mas a gente vai fazer 6 nesse caso, nesse primeiro grupo, para poder facilitar o acabamento. Fazemos 2 correntes e vamos pular 2 correntes de base. E aí sim vamos fazer o quê? 9 pontos altos. E aí a gente vai seguir por toda a carreira dessa forma, fazendo assim: 9 pontos altos, 2 correntes, pula 2 correntes de base e vou fazendo de 9 em 9. Porque no final tem um detalhe para poder fechar esse primeiro grupo, que temos apenas 6 pontos altos, porque ele precisa ser 9, porque nossa peça está de forma circular. E como havia mencionado, esse é o truque que vamos centralizar a cicatriz daquelas 3 correntes que a gente sobe em todas as carreiras. Você pode perceber que eu fui fazendo, tá? De 9 em 9. Uma dica, pessoal, é que se cada grupo desse seja par, né? Então, de 9 em 9, que esses grupos sejam pares para facilitar na divisão. E olha o que eu fiz. Eu fiz apenas 3 pontos altos e eu não finalizei. Eu apenas venho na terceira correntinha e já fecho com ponto baixíssimo. Aí olha o que acontece. Eu faço um grupo de 9 e mantenho 3 pontos altos centrais para dar início na segunda carreira. E aí eu consigo já fazer, ó, subindo 3 correntes, fazendo mais 2 pontos altos, eu dou seguimento à minha trama, fazendo aí 5 correntes, no espaço de 2 pontos baixos, de 2 correntes eu faço um ponto baixo, mais uma vez eu faço 5 correntes, pulo 3 pontos de base e faço o quarto, o quinto e o sexto. Conseguiu compreender mais ou menos a minha dica no que eu me referi a você centralizar esses 3 pontos altos? Porque facilita, evita você ficar fazendo pontos baixíssimos, caminhando e ficando uma cicatriz não tão agradável aos olhos, ok? E aí você segue fazendo sempre dessa forma as 5 correntes, pula os 3 primeiros pontos de base, trabalha o quarto, o quinto e o sexto ponto alto e dá seguimento por toda a carreira. Que aí quando você chega no final, ó, eu faço as últimas 5 correntes, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha e ali mesmo já subo mais 3 correntes para fazer a próxima carreira, que é igual a de baixo. Então eu faço o quê? 3 pontos altos e entre um e outro, né, nesse arco de 5 correntes, eu vou trabalhar aí 3 pontos altos, faço 2 correntes de separação e no próximo espaço, mais uma vez, eu faço 3 pontos altos. Então, assim, é muito simples de fazer. É dessa forma que eu consigo centralizar, né, essa cicatriz. Você pode perceber que essas 3 correntes elas vão ficando sempre uma em cima da outra até o final. Até porque o que acontece? Eu vou fazer isso por todas as carreiras. São apenas essas 2 carreiras, no qual, até o comprimento desejado, eu só vou finalizar aí com uma carreira muito simples de ponto baixo e picô. E é super tranquilo. De verdade, se você tiver dúvida em relação ao ponto, corre lá no ponto de manual, que é o manual de pontos número 12, e que você consegue ter acesso a mais detalhes, digamos assim, para que a gente consiga fazer esse ponto e dar seguimento. Então, fiz por toda a minha carreira, e você pode perceber ó, que mais uma vez eu centralizei o meu fechamento, eu fecho com ponto baixíssimo, tá certo? E aí daqui em diante eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer o acabamento, tá? Como eu falei com você, que eu acho interessante a gente fazer o número par para facilitar na divisão da nossa peça. Então, assim, nesse caso isolado, como eu digo que são múltiplos de 11 correntes, que você faça múltiplos de 22, que aí fica o grupo, né, o ponto fantasia, ele vai ficar par. E aí o que eu faço? Para fazer o acabamento ele é muito simples. Você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto e dentro desse espaço você faz um ponto baixo, 4 correntes. Tem gente que faz picô com 3, nesse caso isolado eu fiz com 4. Fecha com ponto baixíssimo e no mesmo local você faz mais um ponto baixo. E aí você segue fazendo os 9 pontos altos, um ponto baixo sobre cada ponto. E no próximo espaço, você mais uma vez vai fazer a mesma coisa. Henrique, tem diferença se eu fizer o picô com 3 correntes? Não. Realmente eu gosto do picô com 4 correntes,
porque eu vejo que ele fica mais volumoso, né? Então eu costumo fazer picô com 4 correntes, fecho com ponto baixíssimo. E lembrando que sempre nessas 2 correntes você vai fazer 2 pontos baixos. Então isso vai ser lá na última carreira, quando você estiver finalizando o seu cropped, ok? Eu não vi necessidade de ensinar o fechamento inúmeras vezes, porque são 2 carreiras. Então, caso você tenha dúvida, você tem o privilégio de poder voltar o vídeo para entender como finaliza, como começa e como a gente vai manter centralizado a nossa peça, ok? Mas não hesite em deixar alguma pergunta aqui embaixo. E caso você esteja produzindo a peça, não esqueça de mandar uma foto. Você pode mandar lá no meu Instagram, @henriquecrochê, que eu consigo te auxiliar ainda melhor, tá certo? E agora nós vamos passar para quê? Para a parte de cima, que é onde eu vou explicar como que a gente vai fazer essas alças de maneira anatômica e que fique com esse efeito bem legal. Digamos que finalizei todo o comprimento do meu cropped e você lembra que eu sempre peço para que você deixe uma corrente sobrando, né? Então a gente vem cortando um pedaço, ou desmancha ou com uma agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê. Para quê? Para unir esse fio nesse primeiro que eu iniciei. Por quê? Nesse caso em específico, o meu trabalho ele é todo feito em pontos baixos. Então, o que vai facilitar é que na hora do acabamento, quando eu conseguir fechar esse trabalho, né, que eu aperto ali a última corrente, e com o auxílio da agulha de crochê, eu consigo passar pelo primeiro ponto ali e prender. Quando eu for trabalhar a carreira de pontos baixos, eu consigo deixar o acabamento mais limpo. Então eu posso deixar esse fio, eu passo por alguns pontos, mas aí quem realmente segura é na hora do acabamento, quando eu vou fazer o ponto baixo e eu consigo de forma limpa manter esse acabamento bem legal, tá? Eu quero já de antemão dizer para você que na hora que você for separar a sua peça, para poder centralizar as alças, que nesse caso isolado tem um tamanho padrão, mas que você pode variar de acordo com a abertura que você quiser, ou caso você queira tirar uma medida própria, você coloca essa parte para a lateral. Então, você colocando ela para a lateral, aí a gente sabe, né, que é uma região onde, como o nosso braço está apoiado, a gente não tem muito acesso. Então, a gente sempre coloca ela de lado assim, tá vendo? Para facilitar. Utilize marcadores, fios de outra cor. O que que eu vou fazer? Eu vou centralizar a minha peça em 20 centímetros, tá? Lembrando que nesta regata é um padrão de modelagem que eu estou fazendo, tanto para o M, P, M, G, GG, é a separação de um lado para o outro, são 20 centímetros que eu deixei, tá? Que é essa separação do meu decote, tá? Eu posso até ter me expressado errado. É a separação do decote eu faço. Digamos que você foi lá, marcou com a sua fita métrica, direitinho, tudo certinho, colocou os marcadores. Nós vamos fazer o quê? Pega o fio, você pega em uma lateral para iniciar a parte do decote central. E aí, nesse caso, como eu estou fazendo uma amostra, eu não estou utilizando nenhum marcador, nem nada do tipo. Mas você pode tranquilamente fazer o quê? Marcando esse centro, né, onde vão ficar as alças, na parte central você vai iniciar fazendo pontos baixos, tá? E vamos fazer o quê? Vamos subir a alça. Lembra que eu falei para você que com a metade da medida do busto seria o necessário para a gente poder fazer a alça? Então eu vou trazer aqui, digamos que um caso, né? São 80 centímetros de busto. Metade são 40. Então, nós vamos subir 40 centímetros de corrente, tá? E aí eu estou fazendo um exemplo em miniatura, mas você faça aí a medida da alça desejada. E aí você faz o quê? Você vai passar pelo marcador, né? Que vai ser aquela altura da cava, né? Aquele espaço da cava para o decote, seja da frente ou de trás. E aí você volta novamente fazendo pontos baixos, tá? Fazendo aí a parte de trás. O que que vai acontecer? Como a gente começa a fazer a nossa peça pela parte do decote central, nós vamos conseguir dar base para subir essas alças de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais limpa e sem muita emenda. E isso é bem legal, o acabamento fica muito melhor e o trabalho em si fica mais otimizado. Reitero para você, estou fazendo uma miniatura, mas você centraliza os 20 centímetros, tá?
para a separação do decote, coloque marcadores e siga as medidas de acordo com as medidas que você tem em mãos, ok? E aí não esquece que a medida de um lado que você fez de corrente, você vai fazer de outro também a mesma quantidade, tá? De correntes, depois que você medir com a fita métrica. E aí eu fecho com ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixo que eu iniciei, e aí, ó, eu já tenho a base toda para poder fazer a regata. E aí o que acontece? Agora a gente só vai continuar fazendo carreiras em pontos baixos e de maneira circular. O que eu vou te dar a dica é como a gente faz essa quina, que fica esse efeito bem certinho, né, bem quadradinho, para a gente poder ter um trabalho mais limpo. E até para você entender como que a gente vai fazer a primeira carreira preenchendo a carreira de corrente, né? Porque ela precisa também ser preenchida. Logo de cara eu já te digo, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto. Por quê? Esse primeiro ponto a gente sempre vai pular. Pulando esse primeiro ponto é que a gente consegue fazer essas quinas ficarem bem quadradinhas, tá? E aí você segue fazendo toda essa carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto. Por quê? Quando a gente chegar lá no final, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar o último ponto baixo que fizemos na carreira anterior por fazer. Nós não vamos fazê-lo. E nessa corrente, a gente também vai pular. Então, a gente vai pular a primeira corrente que a gente fez de base e vamos direto para a segunda. Dessa forma, a gente consegue dar seguimento à carreira fazendo pontos baixos de uma maneira mais limpa e conseguindo pular sempre o primeiro e o último. Eu vou fazer de novo para você perceber, ó. Eu pulo esse último ponto baixo e a primeira corrente lá da minha alça. E eu sigo fazendo aí pontos baixos, um em cada corrente, já dando o efeito da minha alça. E você pode perceber que já vai dando o efeito dobradinho da minha peça. E aí eu quero mostrar para você que ó, eu já preenchi toda a minha carreira. Eu pulo aí ó, a última corrente que eu fiz na carreira anterior e o primeiro ponto baixo da carreira que eu fiz anteriormente. E aí eu vou no outro. E dessa forma você já consegue dar a forma das quinas, né? É como se você estivesse fazendo diminuições laterais para que a gente obtenha o melhor resultado. Então, assim, são carreiras de pontos baixos simples, no qual você só precisa ficar atento, o quê? Aos cantos, para que você faça, querendo ou não, essas diminuições para que fique mais anatômico. Então, aí, mais uma vez eu explico para você, ó. Deixei o último ponto, o primeiro ponto que é a corrente, e eu vou no próximo, seguindo, mas sem nenhuma corrente, não é nenhuma diminuição que você precisa fazer tão difícil, você vai apenas pular esses dois pontos da quina, tá? Que é sempre o primeiro da próxima carreira e você deixa de fazer o último, tá? E segue fazendo toda a carreira de pontos baixos, preenchendo as correntes. E eu, inclusive, quero deixar essa dica agora, porque essa primeira carreira, toda a primeira carreira a gente sabe, né? Que é um pouco complicado na hora da produção. Eu quero explicar para você como que eu faço o fechamento dessa primeira e como que a gente dá continuidade nas próximas, né? Por quê? Você pode fazer quantas carreiras estiver ao seu desejo, tá? Nesse caso eu fiz, eu acho que em média 4 a 5 carreiras, mas vai variar também da altura do seu ponto, tá? Até do fio que você estiver utilizando, vão ter variações de acordo com a largura da alça desejada. Inclusive, essa é uma forma de você também trazer identidade para o seu trabalho. Então, nesse finalzinho, ó, eu também deixo a última corrente para fazer, e aquele ponto baixíssimo que eu fiz logo de cara, eu já pulo aquele primeiro ponto. E eu já fecho, finalizando todo a primeira carreira, no caso já a segunda carreira de pontos do meu trabalho. Por quê? Agora aí, que já não tem mais corrente, eu vou seguir da mesma forma. Começo fazendo um ponto baixíssimo, pulando o primeiro, subo uma corrente e vou seguir fazendo pontos baixos. E eu sigo fazendo pontos baixos mais uma vez até eu chegar na quina entre o decote e a cava. Que mais uma vez eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o último ponto, nesse caso, do meu decote sem fazer e o primeiro da minha alça, né, da minha cava, também sem fazer e vou direto no próximo. É certo. Quando você vê que o trabalho está sendo feito certinho, você percebe que a sua peça logo na hora ela já fica angular, já fica de forma diferente.
E aí você segue fazendo sempre isso, não esquecendo das quinas, pulando sempre o último e o primeiro das quinas, para você poder fazer essa diminuição e deixar a sua alça anatômica. E aí você continua fazendo as carreiras de maneira circular, sempre atento na hora de fechar a carreira, né, com ponto baixíssimo e poder fechar com ponto baixíssimo e dar aquele caminhadozinho ali de um ponto para você manter a diminuição, porque senão a sua peça vai ficar torta e não é legal. E, gente, fica perceptível. Aos seus olhos você percebe que o trabalho não fica legal. E outra coisa, se você pensa que você fazendo essa regata dessa forma como eu estou fazendo, iniciando pelo decote central e não fazer, se você não fizer dessa forma, as suas alças vão ficar com um caimento péssimo. Aquela parte ali vai ficar como se estivesse embabadada, como se tivessem aumentos que não tem, mas é a própria anatomia da alça que precisa dessas diminuições. E aí você fazendo essas carreiras, no final você pode finalizar com uma carreira de ponto baixo e picô, assim como eu fiz lá embaixo, que nesse caso eu fiz 10 pontos baixos e um picô, e aí você pode ir fazendo aí, ó, pontos baixos, um picô com 4 correntes e um ponto baixo, né? E os 11 pontos baixos. E aí dessa forma você, mesmo fazendo o picô, você não esqueça de pular a última e a primeira, respeitando sempre as quinas angulares da parte central do nosso trabalho. Depois que você finaliza, você arremata o seu trabalho e a gente vai passar o quê? Para as cavas. Por quê? Nesse caso do nosso decote central, a gente percebeu que a gente tem 4 quinas para fazer, né? Nós temos 4 quinas para fazer. E na cava não. Na cava a gente só vamos ter, nós só teremos 2, né? Então, assim, eu vou até aproveitar para mostrar para você como que eu faço acabamento, que eu finalizo ali com ponto baixíssimo, põe numa agulha de tapeceiro ou de tapeçaria, tanto faz. E aí você faz o quê? Passa a agulha dentre os pontos, tá? Eu acho isso, assim, é uma das formas mais seguras que eu tenho de arrematar um trabalho meu. Já são aí mais de 11 anos aí atuando e eu sempre faço o acabamento dessa forma, para que fique um trabalho limpo. Eu não gosto de nó, eu não gosto de nada aparente, eu tenho inclusive até fobia em relação a isso. Corta rente ali o fio e o seu acabamento fica limpo, sem problema algum, tá? Nesse caso isolado, eu vou pegar aquela lateral que a gente fechou, tá? Com as correntes. Lembra que a gente iniciou com a corrente aberta? Por quê? Que eu vou explicar para você e enfatizar para você que a gente dá seguimento aos pontos e a gente aproveita o fio que sobrou ali que a gente cortou para já ir arrematando e deixar o nosso ponto seguro. Então, assim como eu fiz no decote central, você segue fazendo pontos baixos, tranquilamente, você coloca um ponto na agulha, segue fazendo os pontos baixos e vai seguindo ponto a ponto. Quando você chegar nessa parte, você também vai seguir ponto a ponto tranquilamente. Pega aquele fio também e entre os pontos você vai prendendo esse fio também. E logo nessa primeira carreira, qual o diferencial? A gente não vai ter corrente para fazer. Por quê? Porque a gente já fez na parte central. Então a corrente ela já está ali como uma base para a gente poder fazer as carreiras circulares todas no acabamento sem precisar fazer corrente. E a gente vai manter a mesma coisa. Nós vamos deixar o último ponto por fazer e vamos deixar a primeira corrente por fazer. E a gente já vem direto na segunda, já fazendo ponto baixo, que assim a gente já começa essa carreira fazendo as quinas, né? As quinas angulares, para que fique o nosso trabalho anatômico dos dois lados. Porque não adianta você fazer isso tudo na parte central, nas 4 quinas, você fazer isso perfeitamente, e aí quando você chegar na parte da cava, você fazer reto. Então não faça dessa forma. Então, assim, respeite a anatomia também das alças, que é o principal para que o nosso trabalho fique 100% ok. Tá vendo? Mais uma vez, cheguei ali no final, ó, deixo o último ponto por fazer, o primeiro também, e já pego no próximo e dou seguimento, fazendo aí os pontos baixos e sigo fazendo todas as minhas carreiras. Que, inclusive, nesse caso, você não precisa começar o ponto bem no canto, tá? Você pode deixar o ponto
no meio. Você não precisa necessariamente começar os pontos baixos em uma das quinas, tá? O que também facilita na hora da produção. E gente, a mesma coisa. Eu vou subir agora uma corrente para a próxima carreira, vou fazer os pontos baixos e vou seguir a anatomia direitinho em cada quina angular dessa, fazendo as respectivas diminuições para que eu consiga ter o meu efeito desejado, tá? Então eu sigo fazendo ponto baixo até a quina. Só tem um ponto baixo agora, né? Você percebeu que na última carreira que a gente acabou de fazer, eu já preenchi com as correntes. E aí eu deixo sempre o último para fazer e o primeiro da parte das alças para fazer. E já parto logo para o segundo ponto baixo e sigo fazendo ponto sobre ponto. E da mesma forma como eu fiz na parte central, eu vou fazer na cava. Vou finalizar da mesma forma, arremato meu trabalho e vou fazer o outro lado da cava. Então você pode perceber que fica até engraçadinho que fica um pequeno buraquinho, ele fica esse Vzinho. E aí você consegue tranquilamente fazer a sua peça. Você vai perceber que fica, né, um L, fica perfeitinho, não só a altura como o espaçamento da cava, fica super 100%. Então, assim, é realmente uma questão de você ter atenção na hora da produção e aí a largura fica por sua conta, tá? Porque muitas pessoas também vão querer, talvez, utilizar um sutiã por baixo ou uma outra regata por baixo, que nesse caso isolado, na foto da modelo, como você pode perceber, foi utilizado um sutiã da cor da pele, né, sem alça, para facilitar. E, gente, é apenas isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, já se inscreve. Deixa bastante comentários aí para poder chegar para mais pessoas. E muito obrigado por acompanhar a videoaula até o momento, ok? Um forte abraço, um grande beijo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? Que é @crochê. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.